Tem gente que vai passar essa Sexta-feira Santa inteira falando sobre o perdão de Jesus e vai dormir essa noite ainda presa numa mágoa que carrega há anos, ainda com raiva de alguém que machucou, ainda com vergonha de algo que fez, ainda com um peso no peito que não vai embora por mais que tente. E o que eu vou te mostrar hoje é que o dia mais poderoso do ano para se libertar disso é exatamente esse, não amanhã, hoje. A Sexta-feira Santa é o dia onde o maior ato de perdão da história humana aconteceu. Um homem inocente, pregado numa cruz, olhando para a multidão que estava pedindo a sua morte e dizendo: Pai, perdoa-os. Não depois que a dor passou, não quando estava em segurança, no meio da dor, no pico do sofrimento, ele pediu perdão para quem estava destruindo a vida dele. Se isso não é o exemplo mais poderoso de libertação que existe, eu não sei o que é. Nesse vídeo, eu vou te guiar por uma oração completa do perdão. Mas antes, eu preciso te mostrar por que o perdão que você ainda não deu está custando muito mais caro do que você imagina. Fica até o final. Deixa eu ser direto com você sobre uma coisa que a maioria das pessoas não quer ouvir. Guardar mágoa machuca mais quem guarda do que quem causou. Eu sei que isso soa injusto, e de certa forma é injusto mesmo, porque a pessoa que te machucou talvez nem esteja pensando em você agora. Ela está vivendo a vida dela, dormindo bem à noite, enquanto você carrega o peso do que ela fez como se fosse uma mochila que você não consegue tirar das costas. Tem gente que carrega mágoa de pai, de mãe, de filho, de marido, de esposa, de amigo, de sócio, de pastor, de pessoa que deveria ter cuidado e machucou em vez disso. E essa mágoa fica instalada dentro da pessoa como uma ferida que nunca fecha de verdade. Você acha que fechou. Aí alguém faz algo que lembra aquela situação e dói de novo. Você acha que esqueceu. Aí o nome da pessoa aparece numa conversa e o peito aperta. Isso não é fraqueza. É o que acontece quando uma ferida não foi tratada direito. Quando você tentou ignorar em vez de curar. Quando você colocou um curativo por cima sem limpar a ferida antes. E tem outro lado dessa história também. Não só a mágoa que você guarda de outras pessoas, mas a mágoa que você guarda de você mesmo. As coisas que você fez e que não consegue se perdoar. Os erros que você cometeu que voltam na sua cabeça nas horas mais quietas. As decisões que você tomou e que mudaram coisas que não voltam mais. A versão de você que agiu de um jeito que te envergonha até hoje. Muita gente consegue falar que Deus perdoa, aceita isso intelectualmente, mas na prática vive como condenada. Vive com uma voz interna que fica repetindo que você não presta, que você sempre estraga tudo, que você não merece coisas boas. E essa voz é um dos maiores obstáculos espirituais que existe, porque ela te impede de receber o que Deus quer te dar. Ela te faz andar curvado quando você deveria estar de pé. A Sexta-feira Santa chega hoje como uma oportunidade, não para fingir que o que aconteceu não aconteceu, não para dizer que estava tudo bem quando não estava, mas para fazer uma escolha difícil, talvez a mais difícil que você vai fazer, a escolha de soltar, de libertar, de deixar ir, não pela pessoa que te machucou, mas por você mesmo. Antes da oração, eu preciso te explicar 3 verdades sobre o perdão que muita gente confunde. Porque se você tiver o conceito errado de perdão na cabeça, você vai tentar perdoar e não vai conseguir, e vai achar que o problema é você, mas não vai ser. Vai ser porque ninguém te explicou o que perdão realmente é. A primeira verdade é que perdão não é dizer que o que aconteceu estava certo. Essa é a confusão mais comum. As pessoas acham que perdoar é minimizar, que é falar tudo bem para algo que não estava bem, que é fingir que a dor não existiu. Não é nada disso. Você pode perdoar alguém e ainda reconhecer completamente que o que essa pessoa fez foi errado, foi cruel, foi injusto. Perdão não apaga o fato, ele apaga o poder que o fato tem sobre você. Quando Jesus pediu perdão para as pessoas que estavam na cruz, ele não estava dizendo que crucificar inocentes era uma boa ideia. Ele estava escolhendo não deixar aquela injustiça controlar o seu coração. Ele estava se recusando a deixar a maldade deles definir a resposta dele. A segunda verdade é que perdão não é um sentimento, é uma decisão.
Isso é importante porque muita gente espera sentir vontade de perdoar antes de perdoar, e esse dia nunca chega, porque a carne não quer perdoar. O lado humano da gente quer justiça, quer que a pessoa sofra, quer pelo menos que ela reconheça o erro. E quando isso não acontece, a gente fica esperando sentir algo que nunca vai vir de forma natural. Perdão começa com uma escolha deliberada, com você olhando para a situação e dizendo: eu escolho soltar isso, não porque estou com vontade, não porque a pessoa merece, mas porque eu não quero mais ser controlado por isso. E depois que você toma essa decisão, o sentimento vem, não de uma vez, mas aos poucos, camada por camada, o coração vai aliviando. A terceira verdade é que perdão é um processo, não um evento único, especialmente para feridas profundas. Você vai perdoar hoje e amanhã talvez a memória volte e doa de novo. Isso não significa que você não perdoou de verdade. Significa que a ferida era funda e que a cura leva tempo. Toda vez que a dor voltar, você faz a escolha de novo. Você perdoa de novo. Não porque você está fraco, mas porque você está determinado a ser livre. E tem mais uma coisa que quero te falar antes da oração, sobre o auto-perdão, sobre o perdão que você precisa dar a você mesmo. A Bíblia diz que se confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar e limpar tudo. Tudo, não quase tudo, não as coisas menores, tudo. Isso inclui o que você acha que é imperdoável. Isso inclui o que você nunca contou para ninguém. Isso inclui as partes mais escuras que você esconde de todo mundo, mas que vivem na sua cabeça. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz de hoje foi suficiente, não quase suficiente, não suficiente para todo mundo menos para você, suficiente para você também. E quando Deus diz que perdoou, Ele não fica lembrando depois. Ele diz na própria Bíblia que joga os pecados no fundo do mar, que os afasta de você como o Oriente está longe do Ocidente, que não se lembra mais deles. Se Deus não está te condenando, quem é você para ficar se condenando? A condenação que você sente não vem de Deus, vem do inimigo, vem da sua própria mente ferida. E hoje é o dia de interromper isso. Agora vamos entrar na oração. Essa oração tem duas partes. A primeira é sobre perdoar quem te machucou. A segunda é sobre receber o perdão de Deus e se perdoar. As duas são igualmente importantes. Não pula nenhuma. Senhor Jesus, eu venho até Ti hoje nessa Sexta-feira Santa com o coração aberto e com a disposição de ser livre. Não de fingir, não de usar palavras bonitas que não chegam ao fundo, mas de realmente me libertar do que está me prendendo. E eu sei que Tu és o único que pode fazer isso acontecer de verdade. Hoje eu penso no que Tu fizeste na cruz. Eu penso que no meio de toda aquela dor, de toda aquela injustiça, de toda aquela crueldade, a Tua resposta foi perdão. Não depois, no meio. E isso me mostra que perdão não é fraqueza, é o ato mais poderoso que existe. E eu quero esse poder funcionando na minha vida hoje. Senhor, eu preciso falar sobre as pessoas que me machucaram. Eu tenho carregado esse peso por muito tempo, alguns por anos, alguns por tanto tempo que já nem lembro mais quando começou, mas o peso ainda está lá. E eu sei que está me custando caro, me custando paz, me custando saúde, me custando a liberdade de viver de verdade. Então hoje, diante de Ti, eu escolho perdoar. Não porque estou com vontade, não porque a pessoa merece, mas porque eu não quero mais ser controlado pelo que fizeram comigo. Eu não quero que o erro de outra pessoa continue controlando o meu coração. Eu perdoo quem me traiu, quem disse que me amava e agiu diferente, quem prometeu e não cumpriu, quem estava do meu lado e virou as costas quando eu mais precisava. Eu solto essa mágoa agora. Eu a coloco nas Tuas mãos e peço que Tu cuides do que precisa ser cuidado. Eu perdoo quem me machucou na infância, quem devia ter me protegido e não protegeu, quem devia ter me amado bem e falhou nisso. Eu reconheço que eles também eram pessoas quebradas, com suas próprias feridas, com seus próprios limites. Isso não torna o que fizeram certo, mas eu escolho não deixar o passado deles destruir o meu presente. Eu perdoo quem me decepcionou na fé, quem deveria ter sido exemplo e foi pedra de tropeço, quem usou o nome de Deus de forma errada e me machucou no processo. Senhor, eu separo a falha humana de Ti. Tu nunca falhaste comigo, e eu não vou deixar a falha de outros me afastar de Ti. Eu perdoo quem me prejudicou financeiramente, quem me enganou, quem me explorou, quem se aproveitou da minha confiança.
eu solto isso. Eu confio que tu és justo e que tu cuidas de cada coisa que me foi tirada de forma injusta. E se há alguém específico em minha mente agora, alguém cujo nome está aparecendo enquanto eu oro, eu falo o nome dessa pessoa no meu coração agora e digo: eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço ser livre. Senhor, eu peço que tu cuides dessas pessoas, não com raiva no coração, mas com genuína entrega. Tu sabes o que cada uma precisa. Tu sabes o que está no coração de cada uma. Eu deixo o julgamento nas tuas mãos e saio desse lugar de mágoa. Agora, Jesus, preciso falar sobre mim mesmo, sobre as coisas que eu fiz e que carrego como peso desde então. Os erros que me envergonham, as decisões que eu não deveria ter tomado, os momentos onde eu machuquei outras pessoas, os momentos onde eu me machuquei, as partes de mim que eu escondi de todo mundo, mas que tu já viste. Eu confesso tudo isso diante de ti agora, não para me punir mais, mas para entregar de verdade. Eu errei, em muitas coisas. Da minha forma, no meu jeito, com as minhas fraquezas. Eu errei. E eu recebo o teu perdão hoje, não na teoria, na prática. Eu recebo como real a promessa de que se eu confessar, tu perdoas e limpas. Eu acredito que o sangue que foi derramado na cruz hoje foi suficiente para cobrir tudo o que estou entregando agora. Tudo, sem exceção. E porque tu me perdoaste, eu escolho me perdoar também. Eu me recuso a continuar sendo meu próprio juiz e carrasco. Eu me recuso a deixar a voz da condenação continuar falando mais alto do que a tua voz de graça. Eu me perdoo pelos erros cometidos por ignorância, pelos erros cometidos por fraqueza, pelos erros cometidos em momentos de dor onde eu não sabia agir diferente. Eu não sou definido pelo pior momento da minha vida. Eu sou definido pelo que o sangue de Jesus diz sobre mim. E o sangue de Jesus diz que eu sou perdoado, limpo, restaurado, amado e livre. Senhor, que a libertação que começa nessa oração hoje seja real e duradoura. Que quando as memórias voltarem e tentarem me prender de novo, eu me lembre desse momento. Que eu me lembre que já escolhi soltar. Que eu me lembre que a porta da prisão foi aberta e que eu saí. Obrigado pelo teu exemplo na cruz. Obrigado por me mostrar que perdão é possível, mesmo quando parece impossível. Obrigado por não ter desistido de mim mesmo nas minhas piores versões. Obrigado por um amor que não mede o custo. Hoje eu saio mais leve. Hoje eu saio livre. Hoje eu saio diferente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Perdão é o presente que você se dá, não a outra pessoa. Você. Quando Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-os, ele não estava fazendo isso pelos soldados que bateram nele. Ele estava mostrando o caminho para a liberdade. Ele estava demonstrando que mesmo no pior momento possível, o coração pode estar livre de ódio, livre de amargura, livre de tudo que prende. Você fez algo difícil hoje. Você escolheu soltar. Você escolheu não mais deixar o erro de outra pessoa, ou seu próprio erro, ser maior do que o poder do que aconteceu nessa cruz. Isso não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Feridas profundas curam em camadas, mas o processo começou hoje. E cada vez que a mágoa tentar voltar, você já sabe o que fazer. Você volta para essa escolha. Você perdoa de novo. Não porque você é fraco, mas porque você é determinado a ser livre. A Sexta-feira Santa não é só sobre o que Jesus sofreu, é sobre o que o sofrimento dele comprou para você. E uma das coisas que ele comprou foi exatamente isso, a sua liberdade, para viver sem o peso do passado, para andar sem correntes, para ser exatamente quem Deus planejou que você fosse, antes de qualquer coisa te machucar. Você merece viver assim, e hoje foi o começo. Se essa oração tocou você, compartilhe, porque hoje muitas pessoas precisam sentir esse amor. Assiste o próximo vídeo que já está aqui no canal esperando por você.